Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Estou passando aqui para compartilhar com os amigos aí, com os colegas, irmãos na mesma fé em Jesus Cristo, uma passagem ou uma palavra sobre o apóstolo Judas e o seu pequeno ministério, né? Mas que Jesus o colocou nessa posição, sabendo que ele seria uma peça muito importante para o seu ministério, sem a qual, ou sem essa peça, sem este apóstolo, né, ele não cumpriria a missão. E se não fosse pelo ministério de Judas, nós não chegaríamos à salvação, porque Jesus precisou padecer, né? Jesus precisou pagar este alto preço na cruz, né? Onde a cruz pertencia aos pecadores, né? Todos aqueles que deviam a justiça, eles pagavam através da crucificação, né? Então todo aquele que pecava, todo aquele que devia o Estado romano, as leis romanas, eles eram levados até o Calvário e eram crucificados, como a história nos mostra. E o que acontece? O Senhor teve a percepção, a sabedoria de colocar em seu ministério essa pessoa. Judas foi escolhido por Deus. Judas se será salvo no grande dia que todo cristão espera e aguarda. Isso aí não cabe a mim nem a ninguém, porque ele fez parte de um ministério, ele fez parte de uma história e da história da redenção de Cristo, até, apesar da traição. Judas é considerado o traidor, mas Judas foi escolhido pelo Senhor, e o Senhor sabia que isso aconteceria e precisava acontecer. E tem uma mensagem, né? O Senhor escolheu uma pessoa que ele saberia que não ia optar pelo reino dos céus, e sim pelo reino da terra, que são os bens materiais. Tanto é que o governo ali, o Sinédrio, ofereceu ele um valor para que ele informasse onde Cristo estava, e ele recebeu o que ele queria, que era dinheiro, e ele entregou o nosso Senhor. Até aí tudo certo, estava tudo dentro da normalidade. Precisava acontecer. Na nossa vida a gente também passa por momentos onde pessoas próximas da gente, né, nos coloca em situações que nos sentimos traídos, e o ditado diz que as pessoas mais próximas são aquelas que nos decepcionam, mais decepcionam, né? É o ser humano, é a convivência, isso faz parte do ser humano, né? É difícil achar um justo, ou melhor, pode ter aqueles que são considerados pessoas muito evoluídas, mas justo, todos,
aquele que crê em Jesus Cristo sabe, justo é apenas um, só existe um justo. E sabemos que é o Senhor Jesus. E eu agradeço muito por Jesus um dia ter me tocado o coração, muito novo, na minha juventude, ou na minha fase ainda de criança, que eu leio, observo os mandamentos, procuro fazer, já errei, já pequei, peco, peço a Deus muita misericórdia ainda, compaixão da minha vida, né? Mas, irmãos, Judas cumpriu o seu ministério com Cristo. Ninguém quer ser um Judas, né? Mas ele fez parte do ministério de Cristo, do ministério. Jesus precisou dele para a sua obra ser completa. Você entende isso? Então, foi Judas que levou Cristo a ser condenado, foi Judas que levou Cristo a ser chicoteado, foi Judas que levou Cristo a ser humilhado. Judas levou, o ato de Judas levou o nosso Senhor e Salvador a passar todas as humilhações, inclusive a morte. Mas se Judas não tivesse no ministério do Senhor, você, irmão ou amigo que está ouvindo aí, hoje você teria uma vida sem esperança e sem fé. Né? A gente precisa pedir a Deus sabedoria para compreender a missão de cada um. Né? Há pessoas que colocam pedras no seu caminho para você tropeçar e a pedra pode fazer parte do processo. Mas a gente deve sempre estar com o coração preparado para esse tipo de situação. É muito difícil. E orar sempre para todas as pessoas. Cristo com certeza perdoou Judas. Perdoaria, perdoou. Ele sabia do que se tratava todo aquele sofrimento. E hoje o nosso Deus, o nosso Cristo, ele vive por conta desse processo de Judas. Ele provou que ele é mais forte do que uma traição, ele é mais forte que a prisão. Né? A lei, ela prende, a lei pode matar, a lei pode bater, judiar, fazer o que for de ruim. Mas só Deus liberta e só em Deus, em Cristo, nós temos a salvação. E eu gostaria de deixar uma mensagem principalmente para as pessoas que às vezes agem como Judas na vida. Deus tem compaixão de todas as pessoas, de todas as pessoas. Eu, nesses últimos dias, no início desta semana, dia 18, se eu não me engano, de novembro, eu fui surpreendido, fui abordado, fui surpreendido, que eu devia a justiça. E aí fui, acompanhei,
fiz acompanhei todos os trâmites, eu fui levado, né, à delegacia para saber do que se tratava. Ali existia um mandato de prisão em meu nome e eu perguntei de que se tratava e era uma coisa que já havia sido acionado há alguns meses. E constava no departamento de polícia que eu era até um foragido da justiça, dessa forma. Sendo que nesse período do processo, da documentação, eu estava em outra cidade trabalhando e todos os dias estava em minha casa. Eu estava cumprindo com a minha obrigação de pai, de família, onde eu resido, tem minha filha, meu enteado, minha esposa, cumprindo o meu papel também de pai de outros 2 filhos, onde eu tenho a obrigação de cumprir, né, com a pensão que todo pai tem esse dever, né? Então, mediante a justiça, eu cumpria aquilo que foi me imposto. Eu estava devendo segundo a justiça, ou segundo a pessoa que acionou a justiça, eu estava em débito com a justiça. Então eu fui pagar. Fiquei 24 horas em cárcere, fui algemado, fiz todo o protocolo que um encarcerado ele faz ou passa, que um preso. Fiquei numa cela com 6 amigos, numa cela onde tinha 6 amigos, 6 irmãos, e onde eu pude aprender muito sobre o nosso Deus, e sobre o perdão também, né? Já que eu estava numa situação injusta, mas era necessário passar por aquilo ali. Eu lembrei de Cristo porque ele suportou todas as coisas sabendo que aquilo era necessário, mesmo que a cruz do Calvário era para os pecadores, mas ele passou para a libertação de nós, meros pecadores. Mas enfim, eu estive com os meus irmãos ali, desfrutando daquele momento, onde a gente pensa, né, no que a gente fez. Quem fez errado pensa nos seus erros e procura colocar a cabeça no lugar, ou não, né? Ou sai pior. A escolha é de cada um. Neste dia, que foram 24 horas, nós decidimos orar, louvar a Deus e falamos da palavra. Oramos um pelos outros e eu tenho 2 irmãos, né, de sangue, que eu amo muito. E eu saí daquele lugar, daquela cela, com mais 6 irmãos em Cristo. Onde eu gostaria de falar da importância que foi esse processo. Armaram uma cilada ou armaram uma documentação mentirosa, enganosa, para, na teoria, trazer prejuízos, né, morais, prejuízos, principalmente a questão da moral, né,
Mas isso não importa. Cristo não pensou, Cristo não teve essa vaidade. Moral é uma questão de vaidade, né? E a gente percebe isso quando a gente está numa cela ou em outros lugares também. Então Cristo me levou, na verdade, irmãos, a justiça me colocou segundo o protocolo, mas com a autorização do nosso Deus, eu precisava estar ali. Eu precisava passar por este momento. Porque eu decidi servir a Jesus Cristo. Eu não fui, eu não cheguei ali querendo estar ali. Eu fui obrigado. Mas estando ali, eu aceitei. Era necessário. Primeiramente, como diz a palavra de Deus, obedecendo às leis aqui, o que foi imposto, mas dentro da gente, ou dentro de mim, o que reinava naquele momento era a pessoa de Jesus Cristo, a todo momento, me dizendo: filho, eu estou contigo. Abra tua boca e anuncie a minha salvação. Porque todo aquele que crê, todo aquele que ouve a minha palavra, este tem parte comigo. Então, nem tudo que aparentemente de ruim está acontecendo, é de fato algo ruim. O que aparentemente era ruim se transformou em algo, eu não posso dizer que bom, porque fica muito superficial, mas extraordinário, da parte espiritual, para quem gosta de espiritualidade, para quem crê em Jesus Cristo. O sobrenatural de Deus aconteceu ali e mostrando a importância e necessidade do cristão, ou a falta de cristãos em lugares que eu chamaria assim, lugares que você precisa de uma autorização ou precisa de muita coragem. Essa coragem que eu digo, não a coragem humana, mas a coragem e a autorização de Deus. Porque servir a Deus, o ministério de Cristo, precisa da permissão dele primeiro. É o ide, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ali naquele local, naquela cela, eu deixei lá 6 irmãos e deixei a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi necessário. Eu saí naturalmente porque eu fui até aquele local exclusivamente com a permissão de Deus para que eles ouvissem que Jesus Cristo, Ele ama a cada um, sem fazer distinção de cor, de raça, de gênero, de situação financeira.